de Emídio Silva Falcão, brasileiro, escritor, o capítulo 3, cura de um leproso em Betsaida. Capítulo 3, versículo 14. Estando Jesus em uma cidade, aconteceu que um homem coberto de lepra, avistando-o, aproximou-se e pôs-se de joelhos, prostrando-se com a face no chão e rogando-lhe: Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus, compadecendo-se dele, estendeu a mão e, tocando-o, disse: Quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Porém, Jesus logo o despediu, fazendo-lhe severas recomendações. Não fales a ninguém a este respeito. Não vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta por uma purificação, conforme prescreveu Moisés, para lhe servir de testemunho. O homem, porém, assim que partiu, começou a proclamar bem alto e divulgar o acontecido, anunciando a palavra. Com o passar do tempo, Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Por isso, tinha que ficar fora, em lugares retirados. Sua fama se espalhava cada vez mais. E grandes multidões de toda parte vinham procurá-lo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Habitualmente, depois das curas e pregações, Jesus se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Então, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Emídio, que nós o recebemos aqui com muita alegria, com muita... É uma honra tê-lo aqui com a gente, escritor, professor e amigo incondicional. Vamos abrir o nosso entendimento para captar a mensagem de amor e de luz e convidamos também os nossos irmãos internautas e agradecemos também por eles estarem conosco neste momento de luz e entendimento do Evangelho. Som. É uma novidade, né? Eu sou o mais novo avô do pedaço. Ontem nasceu a minha netinha, e ali, junto ao lago do Vaca Brava, chorei. Coisa mais linda, vocês precisam ver. Já nasceu educada. O nome dela é Cecília. Já nasceu educada. Agora o avô tem a missão de deseducar. Depois os filhos eduquem. Então já comentei, já fiz um acerto com o pai, de eu não desencarnar antes de publicar um livro com a minha netinha. Bem, quando o Olegário nos convidou para fazer essa palestra de hoje, com esse tema, Bem-aventurados os puros de coração, nós lembramos dessa passagem do Evangelho. A cura de um leproso em Betsaida. No domingo passado, nós escrevemos uma coluna, como todo domingo, no jornal Diário da Manhã, nós comentamos, alguns irmãos já conhecem, comentamos alguns trechos do Evangelho. E, pela feliz coincidência, o trecho do Evangelho do domingo passado foi a respeito da cura desse leproso, o qual nós chamamos de sábio leproso. Então a matéria saiu como Jesus cura um sábio leproso. Mas no livro dos Evangelhos, nós colocamos Jesus cura um leproso em Betsaida. Na verdade, o Evangelho, os evangelistas não dizem onde Jesus curou esse doente, esse portador da lepra ou da hanseníase.
Alguns estudiosos falam em Betsaida, outros em Cafarnaum. Na verdade, não se sabe onde Jesus curou esse leproso. Mas por que nós consideramos esse leproso como um homem sábio? Porque ele foi provavelmente o único doente e enfermo que chegou a Jesus e não pediu para ser curado. Ele não disse: Senhor, cura-me. Ele fez diferente: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se ajoelhou diante do Mestre, não fitou a sua face. Os evangelistas dizem que ele colocou o rosto em terra e apenas disse isso: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, dando a Jesus o seu direito de livre arbítrio de curá-lo ou não. Ou seja, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu gostaria de ser curado, evidente, mas o Senhor pode, mas o Senhor fica sob sua vontade, fica a seu critério, se está na hora ou não de eu suprir, de cumprir essa aprovação, de fechar esse ciclo. Por isso que um paciente desse, um enfermo desse nível, já atingiu uma maturidade espiritual. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus sentiu profunda compaixão. Aliás, era um sentimento contínuo do nosso Mestre. Sentiu compaixão. E Jesus disse: eu quero. Ele não disse que seja feita conforme a tua fé. Ele não falou que seja de acordo com a tua fé. Ele disse: eu quero. Então Jesus deixou bem claro que ele curaria. Eu quero. Fica curado. E o que é impressionante, no mesmo instante, cura instantânea, o homem ficou livre da lepra. Instantaneamente. Bom, os evangelistas continuam dizendo que Jesus deu duas orientações a ele. A primeira: não conte isso a quem quer que seja. Afinal, foi a primeira cura que Jesus estabeleceu, efetivou a um leproso. E o detalhe, ele não apenas estendeu as mãos, ele tocou no leproso. Antes de Jesus, ninguém tocou em leproso. Os leprosos eram os prediletos, os enfermos prediletos de Jesus. E naquele tempo, tocar no leproso também era marginalizado, sofria do estigma social, não poderia nem entrar numa cidade, porque tocou no leproso. E Jesus disse: não conte isso a ninguém, mas mostra-te aos sacerdotes, porque naquele tempo existia uma prática: quando alguém sofria de uma enfermidade infecto-contagiosa, como era a lepra, hoje chama-se hanseníase, ou mal de Hansen, em homenagem ao descobridor do bacilo ou da bactéria, um norueguês, um médico norueguês, cujo sobrenome é Hansen. Então, naquele tempo, uma pessoa portadora de hanseníase ou da lepra sofria duplo sofrimento. O sofrimento físico e o sofrimento moral. O sofrimento moral do abandono social. O sofrimento moral vendo seus entes queridos, seus familiares distantes. O leproso não tinha nome. O leproso não dormia. Ele era isolado da sociedade. Apenas conviviam com outros leprosos. Eram mantidos pelo Estado, ou por familiares, à distância, ou por pessoas generosas vinculadas à caridade. Mas somente depois de Jesus se passou a se aproximar do leproso. Hoje, a lepra ou a hanseníase tem cura. Mais de 90%
da população já é imune a esse sintoma, a esse bacilo, que pode se manifestar de 6 meses a 6 anos. Fica incubado o vírus ou não, a bactéria, o bacilo. Então, é considerada a doença mais antiga do mundo. As primeiras anotações surgiram dos hieroglifos egípcios de mais de 1.300 anos. Mais de 1.300 anos antes de Cristo. É a doença mais antiga que se tem notícia. E até pouco tempo, sem cura. E sofria, como hoje, qualquer tipo de doença infecto-contagiosa ou infecciosa que pode levar o indivíduo à morte, gera discriminação social. Por exemplo, até pouco tempo, a AIDS. Eu me lembro que uma vez eu entrei numa repartição e alguém disse, não sente aí. Eu falei, mas por quê? Porque o homem que acabou de sentar aí tem AIDS. Imaginemos só, não sente aí. Eu falei, não, mas ele já passou, eu vou sentar. Então, nós percebemos a discriminação. Qualquer tipo de enfermidade que possa ser transmitida e que leva ainda à morte física, o portador dessa enfermidade sofre de profundo preconceito, de profundo estigma social. Mas depois de Jesus, os seus discípulos, os seus seguidores, e em especial Francisco de Assis, na Idade Média, eles cuidavam dos portadores de hanseníase com profundo amor do coração e não se contaminavam. Bom, como é que nós podemos analisar esse contexto? Ele teria que não falar a alguém, não chegou a hora, mas teria que mostrar aos sacerdotes. O homem saiu e fez diferente. Saiu proclamando a palavra, divulgando a figura do mestre e os seus ensinos. Bem, se ele saiu divulgando a palavra, significa dizer que ele não era um paciente qualquer. Ele já tinha escutado sermão, palavras, orientações, conselhos, lições, ensinamentos de Jesus. Porque ele saiu dali proclamando o que aconteceu com ele e a palavra, ou seja, os ensinos de Jesus. Então era um homem esclarecido, era um ser esclarecido. E por que ele teria que se apresentar aos sacerdotes? Por uma lei, devido a uma lei de Moisés, que dizia que qualquer pessoa portadora de uma doença como aquela, teria que passar pelo ritual da purificação. Ou seja, o sacerdote teria que se certificar que aquele paciente, que aquele enfermo realmente estava curado. E recebia um documento dizendo que ele estava curado e ele poderia ter uma vida social como qualquer outro cidadão. Era o ritual de Moisés. A lei de Moisés preconizava, orientava a esse respeito. Por isso que ele disse, não conte a ninguém, mas mostre aos sacerdotes o que aconteceu, para que você possa ser reintegrado à sociedade e eles vejam o que aconteceu. Bom, e Jesus continua. Depois daquele momento, imaginemos que Jesus curou muito mais leprosos. Todos os leprosos que chegaram até ele foram curados. Inclusive, tem outra passagem que 10 leprosos foram curados e que apenas um veio agradecer. E ele perguntou, mas cadê os outros 9? Claro que Jesus não queria agradecimento, mas demonstrando que nós deveríamos ser generosos sem esperar a gratidão daqueles que nós estamos a ajudar. Porque a gratidão virá. A vida nunca é ingrata. Virá por outros caminhos, por pessoas desconhecidas, por gente que não conhecemos os nomes. Uma vez, por exemplo, eu quase desencarnei afogado em uma das praias de Salvador. Até hoje eu não sei nadar. Mas eu não me lembro dos 2 homens que me tiraram do mar. Que me tiraram do mar. Eu caí num val, num buraco de areia, e ia desencarnar ali mesmo. E eu não sei o nome daqueles 2 homens que me salvaram. Ou melhor, salvaram a minha vida física.
Então, nós não temos noção do que a vida pode nos oferecer quando nós praticamos o bem de forma incondicional. Então, Jesus não podia mais, depois de algum momento, os evangelistas narram, que ele não podia mais entrar abertamente numa cidade, porque milhares de pessoas o acompanhavam. E olhem e observem, Jesus não podia entrar com 5.000 pessoas, iria realmente perturbar a vida social daquela cidade, daquela vila, daquele centro urbano de pequeno ou de médio porte. Então ele não podia entrar publicamente numa cidade. E depois os evangelistas dizem, periodicamente, sempre depois que ele estava no meio da multidão, curando ou pregando, ele buscava lugares isolados, desertos, para orar. Buscava lugares desertos e passava ali longas horas orando. Muito bem. O professor Carlos Torres Pastorino, na sua belíssima obra Sabedoria do Evangelho, comenta esse texto tratando da questão da purificação. Ele diz que as doenças, as enfermidades físicas são semelhantes a um sistema excretor. Quando nós comemos alguma coisa, as substâncias necessárias, proveitosas ao organismo, permanecem. As outras saem pelo sistema excretor. E qual seria o sistema excretor do espírito? Do espírito que vive, pratica atitudes, ações. Algumas ações são fundamentais para a saúde espiritual, outras provocam enfermidades espirituais. E sai pelo sistema excretor. E qual é o sistema excretor do espírito? Segundo a interpretação do professor Pastorino, seriam as enfermidades físicas, as enfermidades psicofísicas, emocionais, fisiológicas, funcionam como sistema excretor para limpar o espírito das impurezas decorrentes da sua inferioridade moral. Então, é uma interpretação. Todas as enfermidades físicas surgem de algum modo de uma atitude de natureza moral, gerando essas enfermidades físicas. É evidente que não apenas as enfermidades físicas, mas também qualquer tipo de sofrimento. Todo sofrimento de natureza moral, tem uma função, um sistema de purificação ou de aumento de luminosidade do espírito. Mas há uma diferença entre dor e sofrimento. Dor é tudo aquilo que nos incomoda. Dor é tudo aquilo que nos gera mal-estar, físico ou moral, físico ou espiritual. Sofrimento é uma reação negativa em face da dor. Então, os nossos sofrimentos, ou seja, a falta de resignação em face da dor, funcionam como sistema excretor. Então, aquele homem era um homem sábio, porque ele sofria o preconceito social, era um homem que não tinha nome, não poderia se aproximar das outras pessoas, teve a humildade de respeitar a figura daquele homem poderoso e não exigiu cura. Apenas disse, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E a lição mais preciosa de todas, o exemplo de Jesus, depois que curava, se retirava para lugares desertos e orava longamente. Isso significa dizer que esse retiro espiritual, que esse isolamento também funciona como limpeza espiritual. Irmãos, quando vi ontem minha netinha nascer, ou reencarnar, eu fiquei a pensar, como sempre pensamos quando observamos um recém-nascido. Que viagem de retorno! O retorno a uma vida de provas e de expiações. O retorno de mais uma encarnação. E quase que sem exceção, nós que estamos aqui,
sofremos de algum tipo de hanseníase espiritual. Ainda que estejamos em corpos saudáveis, nós que ainda precisamos de reencarnações, somos espíritos necessitados de purificação, necessitados de limpeza, necessitados de uma postura diferenciada em termos de purificação. Quando Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, ele falava de um processo de mutação, de um processo de evolução intelecto-moral, de evolução de compreensão e de evolução de amor. Compreender para se transformar numa pessoa sábia e amar para se transformar numa pessoa santa. Sabedoria e santidade, sabedoria e amor. É para isso que serve todo o processo de evolução do espírito encarnado. Mas como é dolorosa uma encarnação, como é difícil esse processo de purificação. Nós poderíamos até perguntar, não seria melhor o espírito desencarnado, no plano espiritual, buscar essa evolução? Por que precisamos de encarnações? Por que precisamos de provas carnais? Como é difícil o espírito imortal, etéreo, reencarnar num corpo de carne e osso. Por que precisamos disso? É um processo de mutação. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos como é que Deus cria o espírito, os espíritos responderam, isso é um mistério. Ainda não sabemos como é que Deus cria espírito. Mas nós sabemos que o espírito, ele passa por muitas transformações. E o espírito no corpo também passa por muitas transformações, iniciando pelo processo atômico, do átomo, entrando ou adentrando para o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal, até para o reino hominal, dentro do processo da racionalidade, dentro da individuação de uma consciência moral. Com isso, nós percebemos que a beleza das reencarnações, embora as reencarnações sejam tão breves, está exatamente em se acompanhar o processo da evolução perispirítica, da evolução do próprio perispírito, da evolução da essência que fez não só a matéria, mas dentro desse contexto, o espírito também é matéria. O único ser que não é material é Deus, porque ele está na transcendência da materialidade. Deus é imaterial. Ele está muito além daquilo que nós imaginamos. Nós, espíritos encarnados ou não, nós, espíritos desencarnados, somos seres materiais, forjados por obra-prima, por átomos físicos e átomos espirituais. Por que nós precisamos das reencarnações até determinado nível de evolução? Para que nós aprendamos com essa essência atômica, para que nós aprendamos com essa capacidade de perceber todos os organismos da evolução, para que nós sejamos, como ele bem disse, filhos do homem, filhos da evolução da espécie humana, determinando assim uma evolução espiritual junto à raça humana, junto à espécie humana. Se existem outras espécies, outros meios para que o espírito possa se reencarnar, outros tipos de corpos, é provável que sim, mas a ciência ainda não comprovou. A ciência ainda não provou, mas é provável que a espécie humana seja apenas uma das infinitas espécies que o espírito pode reencarnar e vivenciar seu processo evolutivo. Mas nós temos carências, nós temos anseios. E o que fazer com esse anseio de evolução? Aquilo que nos dá mais prazer na vida é evoluir. Mas aquilo que é mais desafiador na vida também é evoluir. Então o que Jesus fazia? Jesus, o homem tão poderoso, um ser tão poderoso, capaz de curar um leproso instantaneamente, capaz de curar qualquer enfermidade instantaneamente, até ele necessitou de retiro, de se retirar a lugares desertos para fazer suas orações. Quantas horas por dia
um dia de 24 horas, quantas horas nós nos isolamos, nós nos retiramos para a oração? Quantas horas por ano? Se Jesus necessitou desse momento, ou desses instantes, para reabastecer as suas energias espirituais, quanto mais nós. Porque esse processo de oração é também um processo de limpeza espiritual, para que aquele sábio leproso pudesse proclamar a palavra, pudesse chegar a Jesus e dizer: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele passou por um processo de oração, ele passou por um processo de maturidade espiritual. Não era um paciente qualquer, não era um enfermo qualquer, era um homem que despertou em Jesus compaixão, foi um homem que despertou em Jesus sentimento. Foi o único doente, segundo o Evangelho, que Jesus disse: eu quero. Ele não disse: o Pai quer. Ele não disse: conforme tua fé. Ele não disse: conforme tua vontade. Ele disse: eu quero. É a única cura que Jesus disse: eu quero te curar. E ele não apenas impôs as mãos, ele tocou o leproso, coisa que era proibido na época. Ele tocou o leproso. Mais tarde, Francisco de Assis beijaria as chagas dos leprosos de Assis e de toda a Itália, demonstrando assim o supremo poder curativo. E Francisco curou leprosos, beijando as chagas dos leprosos, o poder do amor. Então, nós temos as nossas lepras da alma. A ignorância é uma delas. O egoísmo é outra delas, outras dentre elas. Por que não dizer o individualismo que vem do egoísmo? O individualista que só pensa em si. O individualista que não se importa com o outro, que não se coloca no lugar do outro, porque está cheio de lepra espiritual. Tem camadas de lepras espirituais. Então nós precisamos, senhores, sairmos daquela faixa do sofrimento, e no momento que o espírito se isola, e no momento que ele ora, e no momento que ele sente essa solidão, ele e o Pai, é o momento que ele também se purifica. Não há como ser puro de coração sem orações. Abrir o coração. Orar significa abrir o coração da sinceridade, ser sincero, conversar com Deus como se conversa com o melhor amigo, com o mais competente dos psicólogos. Senhor, eu sou assim. Abre o coração para Ele, deita suas mazelas e diga para Ele: Senhor, se o Senhor quiser, dizendo para Deus, dizendo para Jesus, dizendo para os espíritos superiores, vocês podem me curar. Mas quantos momentos nós nos reservamos para essas orações? Para orar pelos outros, orar pelos que nos perseguem, orar por aqueles que confiam em nossas orações, orar pelos nossos familiares, orar pelos nossos entes queridos, orar pela cidade onde nós moramos, orar, então, por toda a terra que nos abriga há milênios, essa sagrada casa do Pai. Então, nós precisamos buscar esses momentos, esses retiros, esses momentos do deserto espiritual, para nós encontrarmos a nós mesmos nessa viagem interior, para identificarmos essas chagas, identificarmos essas lepras, identificarmos essa anciania espiritual e podermos verdadeiramente um dia dizer para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Ele dizer para cada um de nós: eu quero ser curado. Muita paz a todos.